Bom dia, queridos alunos do nono ano, aqui é o professor Silvio Cavalcante e estamos iniciando mais uma videoaula na semana. No caso, é a primeira semana em que iniciamos agora assuntos novos do capítulo 10 de língua portuguesa. Nosso tema de hoje é ficção, o futuro da realidade. Então, é comum a gente ver vários filmes de ficção científica que mostra algo que ainda não está acontecendo no tempo real, mas que possivelmente possa acontecer nos anos que subjacem no nosso futuro bem próximo. Então, vamos dizer assim, na década de 90, por exemplo, existia um filme chamado De Volta ao Futuro, né? E aí esse filme ele contava muito as coisas que iriam acontecer no ano 2000, 2011 e aí vai sucessivamente. E para a época era uma inovação, algo científico, né? Uma, uma ficção científica, no caso, que iria acontecer, poderia acontecer. E aí já se aprimorava algumas situações para que mostrasse os avanços tecnológicos para a nossa realidade atual. Com o passar, já nos anos 2000, aí surgiram alguns filmes de conhecimento de ficção científica como Avatar, Matrix, e aí vem também Star Wars e entre outros filmes em que mostra o grande avanço científico e também o grande investimento tecnológico para um mundo totalmente avançado, com metodologias muito mais rápidas, perdão, e assim dando a entender que o mundo estava num processo evolutivo acelerado. Então, a ficção científica é uma forma de imaginar o futuro ou os avanços da ciência e da tecnologia. Obras desse gênero costumam mostrar o impacto do progresso e do conhecimento em nossas vidas e também nos levam a refletir a respeito dos nossos possíveis comportamentos caso tudo fosse realidade. Então, cabe a nós a entender que o texto de ficção científica ou filme ou então algum gênero ficcioso, no caso da ficção científica, traz uma analogia referente ao que do que vai acontecer para o futuro, né? O que possa acontecer, o que pode acontecer. E aí o que acontece é o seguinte: será que os textos de ficção científica coincidem com os tempos atuais? E aí vai sucessivamente. E aí o que acontece? Tudo isso faz com que o gênero possa trazer inovações, principalmente os avanços utilizados na ciência e na tecnologia. Prosseguindo. A biografia que irei ler agora é de um dos gêneros de ficção científica bastante conhecido e que já ouvimos falar, né? Por exemplo, a britânica Mary Shelley, em 1797 a 1851, então vejam um século, né? 1797 a 1851, transição do século XVIII para o XIX, começou sua obra de maior sucesso, Frankenstein, aos 19 anos de idade, quando foi passar suas férias na Suíça em 1816. A obra fez tanto sucesso que foi adaptada para o cinema, para o teatro e aparece como relação intertextual em diversas situações artísticas, como desenhos animados, pinturas, músicas e entre outros. O personagem até hoje é mais conhecido que sua criadora, Mary Shelley. É autora também de romances históricos, ensaios, biografias e peças de teatro. Então, Mary Shelley, aos 19 anos, em 1816, criou o texto de ficção científica ou a história em si, conhecida como Frankenstein, né? Aquele ser humano, né, entre aspas, criado ficticiamente num laboratório para dar vida a um ser, trazendo assim o avanço tecnológico, o avanço científico de um cientista, na qual aprimora cada vez mais os seus conhecimentos
e também tentando inovar essa situação mediante ao período em que estava se vivendo. Então, é uma obra de extrema importância. Bom, definição. O gênero narrativo, que explora fatos fictícios ligados à tecnologia, ao futuro, às descobertas científicas e aos mundos além da Terra, recebe o nome de romance de ficção científica. Assim como um romance tradicional, é mais extenso que o conto e costuma apresentar uma pluralidade de personagens, ou seja, muitos personagens nesse texto de ficção científica, ou romance de ficção científica. Então, quando ele diz a pluralidade de personagens, ele está dizendo que não só vai ser o cientista e o Frankenstein. Não, vai ter o cientista, o Frankenstein e entre outras pessoas envolvidas. Porém, sempre há um personagem ou um núcleo de personagem em torno do qual os fatos ocorrem. Então, há aquele personagem principal, né? Além dos coadjuvantes, existem aqueles de abordagem no qual ele é o principal, no caso o cientista e o próprio Frankenstein, dando assim a entender que a trama, a trilogia, vai correr em cima desses personagens, os personagens principais. Então, isso dá a entender que no romance em si de ficção científica, a paixão por esse gênero textual nos remonta a entender cada vez mais esse grau de importância de ficção, principalmente nos avanços tecnológicos e científicos para divulgar esse tipo de gênero textual e narrativo. Bom, exercícios extras. Mas no final dos exercícios também tem um resumo, né, da escritora, do filme Frankenstein, do livro e etc., desse gênero, que conta um pouquinho da ficção científica desse texto, no caso do Frankenstein. Então, respondam essas questões, além de botar o cabeçalho, né, e o nome de vocês completo no caderno. Primeira questão: que comportamentos de Victor Frankenstein comprovam o fascínio dele pelos estudos? Segundo, Victor passou boa parte de sua vida estudando e se aprimorando em diversas áreas das ciências naturais, a fim de concretizar seu objetivo. Alternativa A: qual era o objetivo dele? Alternativa B: que conhecimentos eram necessários para que os cientistas atingissem seu objetivo? E alternativa C: que consequências a dedicação exclusiva e a persistência de Victor Frankenstein provocaram na vida pessoal do personagem? Terceiro, Dr. Victor conseguiu atingir seu objetivo, porém mostrou-se decepcionado com sua criação. Quais fatores o levaram a essa decepção? Quarta questão. Releia o trecho abaixo. É por demais perigosa a aquisição de conhecimentos e o homem que acredita que sua cidade natal é o mundo inteiro é muito mais feliz que aquele que aspira a tornar-se maior do que a sua natureza permite. Em sua opinião, o que esse trecho revela em relação à busca do ser humano? Resposta pessoal. E a quinta questão: ao observar sua criação, Victor a descreve para o leitor uma descrição físico ou psicológica. E explique. No livro de vocês, de língua portuguesa, módulo 4, para quem já tem um texto completo, né, referente a isso, a história de Frankenstein, numa parte do trecho, né, contém algumas páginas contando um pouco para ajudar vocês a responder essas perguntas. Quem não tem o livro, eu vou passar um vídeo para vocês resumindo todo esse assunto, né? Mas também aconselho fazer uma busca minuciosa no Google para que vocês possam conseguir responder também essas informações e ganhar mais conhecimentos. Bom, pessoal, esse é o nosso resumo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da videoaula e que possamos aprimorar cada vez mais os nossos conhecimentos. A aula de hoje foi dividida em 2 episódios. Esse é a parte 1, o próximo de amanhã é a parte 2. Que possamos compreender melhor essas informações e tirar nossas dúvidas na videoaula de hoje. Fiquem com Deus, beijos e abraços e não deixem de enviar as fotos das atividades de vocês para nós corrigirmos. Beijos e abraços e até a próxima videoaula do professor Silvio Cavalcante.